a saúde dos rins. Eu vou conversar com o nefrologista Ederson Vidal. Doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Jornal. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que pode prejudicar os rins? Não beber muita água durante o dia, ou tem algum tipo de alimento que também pode afetar o bom funcionamento? Para um bom funcionamento do rim, do órgão como um todo, é importante que a gente tenha sempre cuidado com a alimentação. Incluir alimentos e hidratação. Hidratação adequada, ela é super importante no funcionamento do nosso organismo como um todo, né? Pelo menos aí 30, 35 ml por quilo de peso de água por dia. Estaria uma pessoa de 70 quilos, 2 litros de água por dia. E evitar alguns alimentos que são prejudiciais. Você já vem falando aí no consumo de muitos alimentos processados, fast food. A gente vê hoje em dia um grande problema de saúde pública relacionado ao excesso de consumo de várias substâncias, dentre as quais a gente pode citar a sobrecarga de sódio que tem nesses alimentos. Então aqui já vai a primeira dica, a importância da gente ter um pouco mais de vigilância sobre essa alimentação não tão saudável e rica em sódio, em sal de cozinha. Às vezes a pessoa olha um molho, né? Molho de tomate, mas não lê lá o rótulo. Eu me assusto toda vez que eu pego um molhinho de tomate desses famosos, aí vou ler, aí o bicho tem sódio, tem açúcar também, e outros produtos que, aliás, são químicos, que a gente, fica até difícil dizer o nome, né, doutor? Perfeito, Cardinoli, você está falando aí já um produto que a gente, de fácil acesso, que a gente encontra no nosso cotidiano, mas lembrar de outros, o pãozinho francês, olha, 5 pãezinhos franceses, dependendo do tamanho dele, obviamente, mas numa média geral, você já estaria consumindo nesses 5 pães por dia a cota necessária de sal que você teria para um dia inteiro. Então, imagina se você começa a observar outros produtos, como macarrão instantâneo, como outros alimentos que a gente tem na geladeira, temperos processados. Então, se fosse para discutir aqui quais os principais alimentos que a gente tem no nosso cotidiano que são super prejudiciais e a gente não percebe, eu já citei a maioria dos alimentos processados, ricos em sódio, e esses alimentos também ricos em carboidratos refinados, né? Esses alimentos muito processados que a gente tem de fácil acesso na nossa cozinha no dia a dia, né? Muita gente fala assim, não, é porque eu tomei um vinhozinho ou tomei uma cervejinha e aí fiquei indo no banheiro. Por que isso acontece? Olha, a gente tenta sempre incriminar, eu acho que o vilão errado, né? Obviamente, o excesso de consumo de álcool, de bebidas alcoólicas é prejudicial, isso é uma coisa que todo mundo tem em mente. A gente sabe que o próprio excesso de álcool ele tem alguns efeitos, pode causar uma maior desidratação, urinar um pouco mais, existem algumas substâncias que são produzidas pelo excesso de álcool, mas eu acho que do ponto de vista de saúde pública a gente tem que focar muito mais no que a gente tem em casa, que são esses alimentos que a gente falou, né? Olha lá, dá uma olhada no encarte, vê qual é a porcentagem de sódio que tem lá atrás, a quantidade de carboidrato, que é açúcar. É importante que a gente tenha essa visão de saber o que está consumindo, né? Às vezes a gente tem uma mania, acredito, de incriminar o vilão errado, e o vilão às vezes está na nossa cozinha em casa. Na nossa cozinha em casa. E aí, essa questão da alimentação, quais as comidas que podem afetar e provocar até uma doença renal? Olha, o que a gente sempre diz é que não existe uma proibição formal. Obviamente, se você tem uma doença renal crônica, já tem uma doença específica, a gente tem que ter algum tipo de restrição. Mas para a população geral é muito simples dizer alimentação saudável, menos processado possível. E é tão difícil, olha, você está mostrando a imagem aí do fast food na rua, é sempre a alimentação mais fácil, é justamente essa, a mais processada, de mais fácil acesso, às vezes é de mais barato. Então, se fosse para passar essa mensagem, o que é que a gente pode comer? Pode comer de tudo, agora de forma moderada e sempre tentando alimentar-se do produto mais natural, mais in natura possível e menos desses produtos que já vêm processados, ultra refinados e com a sobrecarga absurda de sal, de cloreto de sódio. E se não toma água também, isso é muito prejudicial aos rins, né? Olha, como eu falei para você, né? O organismo precisa de 2 a 2,5 litros de água, dependendo do tipo de pessoa, pode precisar até um pouquinho mais, né? Se é uma pessoa maior, que tem um exercício físico diário, que acaba perdendo um pouco mais de suor, ele pode precisar beber até 3 litros de água por dia. Então, para o funcionamento do organismo como um todo, a ingesta de água ela é super importante. Não só para a saúde renal, para a saúde do corpo como um todo. No caso desses cálculos renais, né, que o povo chama de pedra nos rins, fulano está com pedra nos rins,
Quais são os sintomas mais comuns, hein, doutor? Olha, o sintoma clássico não é tão comum aparecer. O que é que a gente chama de clássico? Assim, o que a gente vê que tem muita relação com pedra no rim, que é aquela dor intensa num lado, o que a gente chama do flanco ou nas costas, que irradia geralmente para a parte mais anterior do abdômen. No homem pode chegar até dar uma dor no testículo do lado acometido, na mulher na vulva. Mas esse quadro, que geralmente às vezes é associado também com a alteração na coloração da urina, pode ter infecções associadas, não é tão comum. O quadro bem comum que a gente vê no dia a dia é de ter a pedrinha lá e muitas vezes nem ter sintoma, né? Faz um exame de imagem por outra causa ou até porque procura algum sintoma específico e acaba achando essa pedra, que a gente vê que também é um problema de saúde pública bem importante, porque de 10% a até 15% da população geral pode vir a ter esse acometimento, essa pedra. E detalhe, muita relação dessa pedra com hábitos alimentares, eu já falei de alguns. Baixa de ingesta de líquido e excesso de sódio na dieta. Antigamente, doutor, quando a pessoa tinha algum problema nos rins, principalmente cálculo renal, aí lá vinha um chazinho, né? Chá disso. Tem até um chá que chama de chá quebra-pedra. Hoje, como é que é feito o tratamento para o cálculo renal? O chá de quebra-pedra é muito cultural, né? A gente associa muitas vezes a eliminação dessa pedra, não pelo chá em si, que carece um pouquinho de comprovação científica para a gente ter esse respaldo de que funciona para quebrar pedra, que até onde a gente tem no momento não tem tanta evidência científica. Mas às vezes as pessoas relatam que ingerem esses chás e passam a expelir a pedra, mas não pela substância em si, pelo chá quebra-pedra, mas às vezes só por estar ingerindo líquido, né? Então bebe bastante líquido ali através do chá e acaba expelindo a pedra. Não teria bem essa quebra-pedra, como o nome diz, mas a expelir essa pedra. Na maioria das vezes, o tratamento é o que a gente chama de conservador, algumas medicações ou hidratação para facilitar a saída dessa pedra e, no segundo momento, a gente estudar por que o indivíduo está formando essas pedras. Em alguns casos, pode precisar de cirurgia, a gente tem que avaliar. Conversamos com o nefrologista Edson Vidal. Doutor, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Grande abraço, prazer.